Bem, pessoal, estamos aqui para gravar nossa última EBD-ED. Mas calma, é a última dessa revista. A partir da semana que vem, nós vamos iniciar nossa nova lição, essa que vocês estão vendo aí. Nós vamos falar sobre a família. E é interessante esse assunto porque família é uma das primeiras coisas que a gente vê Deus criar. Na verdade, Deus cria o homem e a mulher e a primeira organização que ele institui é a família. Mas isso aí é assunto para a semana que vem. Vamos agora nos despedir dos profetas maiores. Pegue sua Bíblia, abra lá em Daniel e vem comigo. Hoje nós vamos ver nossa última história sobre o profeta Daniel. É a história famosa de Daniel na cova dos leões. Eu vou fazer primeiro um resumo para vocês, mas vocês já estudaram a lição e já estão por dentro disso. O que acontece? Nabucodonosor não era mais o dono da Babilônia, não era mais ele quem mandava lá, não estava mais reinando, ele já tinha caído, os medos e os persas já tinham assumido e agora era uma outra gestão. Vamos ler aqui no capítulo 6, a partir do verso 1. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, Dário colocou 120 pessoas para gerenciarem a Babilônia, e sobre essas 120 pessoas ele colocou 3 caras. Então esses 3 homens iriam coordenar as 120 pessoas. Daniel era um desses 3. Depois Dário viu que Daniel era tão bom que Dário pensou botar Daniel acima desses 3. Então seria Dário, depois seria Daniel. Ele ia mandar em geral na Babilônia. 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Vocês lembram da época das eleições no Brasil? Como é que acontece? Sempre tem ali 2 presidentes ou 3, estão tentando chegar ao cargo, e na propaganda política de A, ele começa a falar mal de B. Falar que B roubou, que B é ladrão, que B não presta. E esse daqui, que é B, começa a falar mal de A. Que A roubou, que A é ladrão, que A não presta. Para tentar desmoralizar aquele candidato diante da população. Foi isso que aqueles homens tentaram fazer. Eles não queriam que Daniel virasse o chefe. E eles falaram assim, bem, vamos procurar alguma coisa, algum erro que ele fez, algum deslize, alguma corrupção, algum dinheiro que ele recebeu sem dever. Vamos pegar isso e vamos acusar ele diante do rei Dário. Falar, ó Dário, olha o que foi que ele fez. Vamos fazer isso. Só que eles começaram a pesquisar a vida de Daniel e não acharam nada. Porque Daniel não era corrupto. Daniel era um homem honesto. Ele era servo de Deus e ele levava isso em todas as esferas da sua vida. Então eles não acharam nada contra Daniel. Então eles tiveram uma ideia. Eles falaram assim, já que Daniel não desobedece lei nenhuma, ele também não desobedece a lei do Deus dele. Então vamos tornar ilegal adorar o Deus dele. Olha o que acontece. Verso 5. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordam em promulgar um edito real e confirmar a proibição de que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. O que aconteceu aqui? Eles levaram uma ideia para o rei. Falaram, rei, vamos fazer uma lei que torne crime as pessoas orarem para qualquer Deus. Durante 30 dias vai ser proibido fazer qualquer tipo de oração a qualquer Deus, qualquer tipo de pedido, qualquer tipo de súplica. Ninguém pode pedir nada a ninguém, exceto a você, rei Dário. E o rei Dário achou aquela ideia legal. E ele assinou esse decreto e ele carimbou. Olha só que interessante, eles tornaram a oração crime.
O Estado da Babilônia, o Império da Babilônico, tornou a oração crime. Pense você, se o Brasil tornasse a oração crime, será que você continuaria orando? Ou será que você ia dizer assim, bem, nós temos que respeitar as leis brasileiras, né? Vamos parar de orar. Nós estamos num momento onde a igreja está fechada, o templo físico está fechado. Mas nós continuamos desenvolvendo nossas atividades. A proibição ali era diferente. Eles estavam proibindo as pessoas de orarem. Você tem que passar 30 dias sem falar com Deus. O que foi que Daniel fez assim que ele soube disso? Vamos ler. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer. Haviam janelas na casa de Daniel, no quarto dele, e essas janelas ficavam na direção de Jerusalém. Da onde Daniel morava, na Babilônia, não dava para ver Jerusalém. Mas ele sabia que naquela direção ali ficava Jerusalém. E naquela direção também ficava o templo. E quando Salomão construiu o templo, ele fez uma oração e ele pediu para que Deus prestasse atenção nas pessoas que orassem voltado para o templo. Lembrem que no templo ficava a arca de Deus e ali era a presença de Deus. Então, orar voltado para o templo era orar voltado para Deus. Por isso, Daniel orava voltado para Jerusalém. Era como se ele estivesse voltando o corpo dele em direção a Deus. É como se ele estivesse orando de frente para Deus. Entendeu? Por isso, para ele é importante se virar em direção a Jerusalém. Claro que hoje o Espírito do Senhor não habita mais na Arca da Aliança. Jesus já morreu, já rasgou o véu e a gente não precisa mais orar voltado para o templo ou orar voltado para nada disso. A gente só dobra os nossos joelhos e coloca o nosso coração na mão de Deus. Mas Daniel começou a orar e esses homens viram Daniel orando e foram denunciar ele para o rei. Verso 14. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabes, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudassem a sentença acerca de Daniel. O rei, quando ficou sabendo do acontecido, ficou muito triste, porque o rei Dário gostava muito de Daniel. Mas era lei, e nem o rei podia ir contra a lei. Ele tentou salvar Daniel, mas não teve como. E por fim, jogaram Daniel na cova dos leões e selaram a entrada, né? Carimbaram lá, botaram um selo, ninguém poderia abrir aquela cova. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos musicais, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi depressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Assim foi tirado Daniel da cova dos leões, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Bem, a lei dizia que tinha que jogar na cova dos leões, não dizia quanto tempo tinha que passar lá. O rei cumpriu a lei, ele era obrigado a cumprir, jogou Daniel lá. Mas no dia seguinte ele foi lá e Daniel estava vivo. É interessante porque o próprio rei, antes de jogar Daniel, ele fala: Daniel, não se preocupa não, porque o teu Deus vai te salvar. Mas no dia seguinte ele vai lá meio triste, porque nem ele mesmo sabia se Deus ia salvar. E ele chegou e falou: Daniel, será que teu Deus te salvou? E Deus teve misericórdia de Daniel e salvou ele. Verso 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, aquele pessoal que armou para Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos.
Daniel passou um dia, dormiu lá na cova, passou a noite lá e não aconteceu nada. Esse pessoal não deu tempo de chegar nem no fundo da cova e os leões tinham esmigalhado os ossos deles. Então, o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todos os domínios do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não pode se destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Gente, olha só que história maravilhosa. O perigo que Daniel passou resultou em um decreto assinado pelo rei Dário, mandando todos os povos servirem ao Deus de Daniel. Todo mundo agora tinha que pelo menos respeitar o Deus de Daniel. O que é que a gente aprende com essa história? O livro de Daniel, como vocês já devem ter observado, é um livro que fala muito sobre fidelidade a Deus. Nós vimos isso em todas as lições. Quando eles se recusaram a comer as comidas oferecidas, quando eles se recusaram a adorar a estátua do rei Nabucodonosor, Daniel, quando não abriu mão de orar. É um livro que fala sobre fidelidade. O livro de Daniel conta a história de pessoas que moravam numa nação judaica, uma nação que adorava a Deus, uma nação que temia a Deus. Eles foram tirados dali e levados para um lugar onde ninguém conheceu o Deus de Israel, onde se falava outra língua, onde se adoravam outros deuses, aonde havia pinturas de ídolos em todos os lugares. Daniel e os seus amigos estavam agora mergulhados em outra cultura completamente diferente, mas eles não permitiram que as influências externas entrassem no coração deles. Daniel e seus amigos, eles são fiéis. Eles foram fiéis até as últimas consequências. Mesmo correndo o risco de morrer, eles nunca abandonaram a fé em Deus. E isso, meus amigos, é uma lição que a gente precisa carregar na nossa vida para sempre. O nosso compromisso com Deus não pode ser apenas quando as coisas estão boas. Ele precisa ser constante. Olha só o valor que Daniel dava para a oração. Ele preferiu morrer. Ele preferiu ser jogado na cova dos leões do que deixar de orar. Ele poderia ter passado 30 dias sem orar. Não é pecado ficar sem orar. Mas ele ia fazer isso? Ele ia passar 30 dias sem ter comunhão com Deus dele? Pois é. Às vezes a gente vive uma situação muito cômoda. No Brasil a gente não tem perseguição religiosa, a gente não passa por lutas muito grandes assim, ninguém tenta matar a nossa fé. Hoje à noite no nosso culto, vocês vão ver, ou quem assistir isso depois é só procurar o culto referente a esse domingo, culto da Primeira Igreja Batista Unida da Prata, do domingo dia 12. Vocês vão ver um testemunho de um homem que sofreu muito por amor ao Evangelho. Tá? Vai estar no culto de hoje à noite, não percam não. Gente, quem somos nós? Que tipo de cristão nós temos sido? Eu acho que esse deve ser a pergunta máxima do livro de Daniel. Pessoal, a gente teria muita coisa para falar sobre o livro de Daniel. Tem muita coisa mesmo. O livro de Daniel tem muitas histórias, tem toda uma parte de escatologia, mas infelizmente a gente não vai trabalhar isso tudo. Deixo para vocês o questionário, entendeu? Para vocês fazerem e enviarem para mim até terça-feira. Tem muita gente que não está fazendo o questionário. Ai, 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 pessoal, vamos nos esforçar. Estou vendo vocês. E Deus também. Então, deixo para vocês o nosso questionário, tá bom? Tem nosso podcast lá, tem um episódio sobre escatologia, que fala só sobre a estátua de Nabucodonosor e as 70 semanas de Daniel, é bem bacana também. Temos um episódio sobre pessoas que morreram queimadas na Bíblia, é um episódio só de curiosidades, vale a pena a gente ver também. E vejam esse vídeo que está aparecendo para vocês na tela. Esse é um vídeo de 7 minutos que o Hanan fez, ele passou para os jovens, e esse vídeo faz uma espécie de resumo, muito resumido, de Ezequiel e Daniel. Ao longo desse período, nós estudamos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e esse livro, Hanan vai fazer um mega resumo nesse filme,
Nesse vídeo, Hanan vai fazer um mega resumo de Ezequiel e Daniel. É 7 minutos só, então eu recomendo que vocês cliquem e assistam. Também tem um questionáriozinho para vocês responderem dentro dele. É só um linkzinho na descrição. Clica lá no link, responde umas perguntinhas, que vai ser muito bom para vocês. Galera, vamos nos despedir agora. Infelizmente, a gente não está podendo ter esse contato físico, mas a gente vai conseguir vencer essa época de pandemia e o nosso crescimento espiritual não pode parar. Lembrem-se que a vida espiritual de vocês só depende de vocês. A comunhão de vocês com Deus, o crescimento de vocês na palavra depende de cada um de vocês. Nós estamos aqui trabalhando, fazendo esse vídeo, fazendo esse material. Vocês não sabem como demora fazer um vídeo desse. Para vocês terem uma ideia, o vídeo de Hanan tem 7 minutos e levou 6 horas para ficar pronto. Foram 6 horas de gravação e edição. Então, valorizem esse material, não deixem de assistir, não deixem de estudar, porque se vocês deixarem de estudar, não reclamem depois, tá bom? Não venha falar depois, não me falaram de Cristo, eu não sabia, Deus, ninguém me disse nada, porque tá até gravado no YouTube. E são provas contra vocês. Ficou muito terrível esse final, ficou meio tenebroso. Mas é verdade, tá bom? Eu tô falando assim, é brincadeira, mas é muito sério. Deus vai cobrar da gente se a gente viver uma vida cristã de maneira relapsa. Então se esforcem, façam sempre o melhor para Deus, tá bom? Pessoal, tô indo embora, tô gravando hoje aqui ao ar livre, na natureza, porque estão fazendo obra no meu vizinho e não dá para gravar lá em casa. Fiquem com Deus, um beijão e até a próxima.